Olá, é difícil começar um programa falando de mortos pela Covid-19, mas é por causa dessa tragédia sanitária que a ciência entrou em campo e busca, por todos nós, a tão esperada vacina. Uma vacina com eficácia de 60%, então ela será, digamos, insuficiente para dar conta de alcançar a imunidade que nós gostaríamos na população. 70% é o parâmetro usado, né? Mas, em função do contexto em que vivemos, existe a possibilidade de uma revisão para 50% de eficácia. Nós vamos ter que controlar muito bem que as pessoas tomem ou uma vacina ou outra vacina, caso a gente introduza mais uma vacina. Importante que o país tenha 3, 4, 5 alternativas de imunizações e que, ao mesmo tempo, reforce o seu parque industrial da saúde para que tenha produção no Brasil, uma transferência de tecnologia no Brasil. O mundo inteiro está pesquisando um antídoto, uma vacina, várias vacinas. O Congresso ouviu algumas pessoas que estão à frente desta luta aqui no Brasil. Para começar, vamos conhecer a origem das vacinas que estão em teste no Brasil e cujos representantes foram ouvidos na audiência pública. O Instituto Butantan de São Paulo tem parceria com a empresa chinesa Sinovac. Já a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, ligada ao Ministério da Saúde, pesquisa em conjunto com a Universidade de Oxford, na Inglaterra, e a farmacêutica AstraZeneca. E o Instituto de Tecnologia do Paraná tem parceria russa para a produção da vacina Sputnik V. Foi assinado um memorando de entendimento com o governo do Paraná e o Fundo Russo de Desenvolvimento. Na sequência, o governo do estado, por um decreto, criou uma comissão entre várias instituições para acompanhar o desenvolvimento e ação da questão das vacinas. Na sequência, o Tecfar assinou um termo de confidencialidade com o Fundo Russo de Desenvolvimento para iniciar os trabalhos técnicos. Então, essa matriz ela acabou apontando, né, para que a plataforma desenvolvida na Universidade de Oxford e nesse momento já em coordenação global da AstraZeneca fosse selecionada por vários motivos, né? Porque nós podíamos rapidamente iniciar a produção, foi a primeira que entrou em fase clínica 3 e tinha já resultados preliminares aí muito importantes, né? Essa parceria tem se mostrado bastante produtiva e nós temos a responsabilidade de um ensaio clínico que está hoje espalhado por 15 centros do país e que vai atingir, ao final do processo, 13 mil voluntários. Reforçando que esses foram os representantes ouvidos na audiência pública no Congresso. Inclusive, existe um consórcio mundial de países com várias vacinas em desenvolvimento. E quando se fala em vacina para a Covid-19, muitas dúvidas aparecem. E uma das grandes é sobre a redução do prazo dos testes e sua eficácia. A Anvisa normalmente aprova uma vacina aí com 70% de eficácia para cima. E parece que esses critérios foram diminuídos um pouco devido à urgência e a necessidade do produto e a rapidez com que eles estão sendo desenvolvidos. Então é natural, e tem sido sim feito no mundo, que aquelas medidas de eficácia mínimas que nós utilizávamos, 70% ou mais, sejam relativizadas ou relaxadas na medida em que nós temos uma urgência sanitária. Mas isso tem implicações, não é? Se nós aprovarmos uma vacina com eficácia de 60%, então ela será, digamos, insuficiente para dar conta de alcançar a imunidade que nós gostaríamos na população. O ensaio clínico, normalmente, de uma vacina hoje, demora 2, 3, 4 anos. Tá?
vendo essa urgência, eu acho que é aceitável um ensaio clínico de 1 ano, quem sabe 10 meses. O grande problema de fazer um estudo de ensaio clínico de 4 meses, qual é o grande problema? É que nós não vamos ter uma ideia da duração da resposta imune protetora caso ela venha se mostrar eficaz em 4 meses. Então, uma vacina que pode ter 80%, ou vamos dizer, 60% de proteção, ou 70% de proteção com 4 meses, quando é avaliada 4 meses, pode ser que com 8 meses ela tenha uma eficácia de 30%, 40%. Usualmente, 70% é o parâmetro usado, né? Mas, em função do contexto em que vivemos, existe a possibilidade de uma revisão para 50% de eficácia. A própria OMS já fala nesses números. Se for o caso, na flexibilização para um número menor, por exemplo, de 50%, a gente tem que ver o balanço de risco-benefício. Eles têm que estar muito claros nesse caso, para que a gente possa aceitar números não menores que o usual adotado. Vocês viram aí que, por causa da urgência, prazos podem ser reduzidos. Vamos entender, então, as fases para a produção de uma nova vacina. A fase 1 é o primeiro estudo com seres humanos. Quer demonstrar a segurança da vacina. Na fase 2, a busca é pela capacidade da vacina em estimular o sistema imunológico a produzir anticorpos. Já a fase 3 busca a eficácia da vacina. É a última fase de estudo antes do registro sanitário. Na fase 4, a vacina é disponibilizada para a população. E se o nosso assunto é vacina contra o novo coronavírus, vamos ouvir quem está à frente dessas pesquisas. Muitas vezes perguntam por que o Paraná buscou essa parceria e teve esse encontro entre a Rússia e o Paraná. Nós definimos isso em função da proposta inovadora da vacina Sputnik. Por isso, o Tecpar até então acompanhou esse processo e busca essa parceria. Agora, é claro que as definições finais em relação a testes de fase 3 e assim por diante dependem dos órgãos regulatórios, do CONEP, da Anvisa e, antes de mais nada, das estratégias que são estabelecidas pelo detentor da tecnologia, que é o Fundo Russo Instituto Gamaleya. Nossa capacidade de produção de vacina, nós esperamos, quando terminar a nossa fábrica, nesse segundo semestre, início do segundo semestre, temos capacidade de produzir 100 milhões, mas a fábrica, na sua total capacidade, vai atingir poderá atingir mais de 300 milhões de vacinas ano. A nossa expectativa é realmente conseguir consolidar esses estudos clínicos que começaram aí desde abril, maio e junho, agora no próximo mês de novembro, para que a gente possa, então, em dezembro, fazer a produção dos lotes de consistência e termos, então, em janeiro, a submissão final, né, desse processo contínuo, com o último pacote, que é o pacote de manufatura e produção no Brasil, para que a gente possa, então, fazer a produção industrial. E como já deu para perceber, não teremos uma vacina exclusiva, mas várias delas. Por quê? E como isso vai funcionar? Não deveríamos, penso eu, do ponto de vista da política de saúde, investir em apenas uma vacina. Porque é muito temerário. Primeiro, porque nós não sabemos a eficácia dessas vacinas. Segundo, que essas vacinas elas podem variar em eficácia de acordo com a faixa etária. Uma vacina pode ser melhor para indivíduos mais jovens, outras podem ser melhor para indivíduos mais idosos. A gente pode ter um cenário que as pessoas vão tomar uma vacina e vão querer tomar outra vacina. Não existem ensaios clínicos para isso. Nós vamos ter que controlar muito bem que as pessoas tomem ou uma vacina ou outra vacina, caso a gente introduza mais uma vacina. Que tome uma dose de uma vacina, a segunda dose da mesma vacina. Então, esse é um desafio adicional. E a caderneta de vacinação, ela deve abranger todas as doses, porque a pessoa pode estar tomando uma outra vacina
e, fruto daquela vacina, dá a reação. Então, a caderneta de vacinação online pelo CPF vai permitir controle, verificar a eficiência, dar lote, e é necessário. Pois bem, as vacinas estão prontas. Chegou a hora de imunizar a população. E agora? Nós entendemos que é importantíssimo iniciar um programa de comunicação ao público, fundamental, esclarecendo a importância da vacina, não só em termos individuais, mas coletivos, mostrando que a vacina pode não ser a solução que vai resolver o problema, mas é uma potencial solução que, associada a outras medidas de prevenção, pode nos levar paulatinamente a uma saída dessa emergência sanitária. Do ponto de vista da Abrasco, essa coordenação ela precisa ser uma coordenação nacional, obviamente articulada aos entes federativos, mas deveria e deve estar, como aparentemente está, com o Programa Nacional de Imunizações. Para aqueles que não conhecem, o Programa Nacional de Imunizações, que tem mais de 45 anos, é um programa que pode ser considerado talvez o maior programa, mais bem-sucedido programa de controle de doenças do país, quiçá do mundo. Outra questão, a vacina chegou, vai ser distribuída, quem serão os primeiros? Na seleção dos grupos prioritários, obviamente, acredito eu que o primeiro grupo são as pessoas que estão no front, pessoal de saúde que está sendo exposto a cada momento ao coronavírus, né? Extremamente importante a proteção. E aí nós vamos para a questão dos grupos mais susceptíveis à infecção. Tem um pequeno problema aí, que é o seguinte, que algumas das vacinas que foram testadas, elas foram testadas e deram alta porcentagem de pessoas que se tornaram imunes, acima de 90%. Porém, quando você vai para uma faixa acima de 55, 60 anos, essa capacidade de induzir resposta imune cai muito, pela metade, às vezes, abaixo de 50%. Obviamente que a expectativa é que, nesse grupo, a vacina será muito menos eficaz. Então, o estudo por faixa etária é extremamente importante. Obviamente, o outro grupo será áreas onde você está vendo grande transmissão. Aí eu acho que realmente é muito importante concentrar nessas áreas onde há alta transmissão. Então, isso seria extremamente importante. Do nosso ponto de vista, essa definição tem que se basear no critério sanitário. Maior risco de infecção e maior risco de morte. Profissionais de saúde, profissionais que trabalham na área da saúde, mas não necessariamente profissionais de saúde, né? Ou seja, maqueiros, ambulâncias, seguranças, não é? Trabalham na emergência, e os idosos e aqueles que têm as morbidades que favorecem um desfecho mais negativo da Covid. Logo no início do programa, falamos sobre um consórcio mundial de países em busca de vacinas contra o novo coronavírus. O Brasil faz parte desse acordo. Vamos ver como ele funciona. A COVAX Facility é um instrumento de acesso global de vacinas Covid-19. O governo editou uma medida provisória de adesão ao programa. O investimento de 2 bilhões e 500 milhões de reais vai permitir ao Brasil ter acesso a mais 9 vacinas em desenvolvimento. A coordenação dessa ação internacional é da OMS, a Organização Mundial da Saúde. A estratégia do governo para a vacinação da população foi apresentada pelo Ministério da Saúde. Conheça agora alguns aspectos desse plano operacional. O chamado Plano Operacional da Estratégia de Vacinação contra a Covid-19 no Brasil prevê, entre outras ações, a definição da população-alvo, o planejamento para aquisição e distribuição das vacinas no país, orientações sobre possíveis eventos adversos pós-vacinação, um sistema de informação com site de campanha e um painel de monitoramento, o vacinômetro, e o eixo da comunicação, que envolve a estratégia de divulgação da vacina para o público-alvo. Já está elaborado, na verdade, um aplicativo chamado Conect SUS, e que a ideia é que
todas as vacinas que sejam administradas na população, seja criança, adultos ou idosos, eles, né, vão estar registrados nesse aplicativo de celular, e nesse aplicativo vai ter todo esse histórico de vacinação da população. Nele vai constar qual a vacina que foi aplicada, qual o laboratório, o lote de vacinação. E por mais que se viva uma corrida pela descoberta da vacina, um alerta: a ciência não queima etapas. Dentro da agência reguladora hoje, da Anvisa, nós temos 4 protocolos em andamento para aprovação de possíveis vacinas. Nós temos do laboratório AstraZeneca, Universidade de Oxford, a Sinovac, do Instituto Butantan, que acabou de se pronunciar. Temos da Pfizer-White e da Janssen-Silag. Já fizemos algumas reuniões com Tecpar em relação à vacina russa, enfim, muitos outros aí que já estão se manifestando interesse em aumentarmos essa lista que tanto é necessária nesse momento para o país. Estamos abertos a novos pedidos de protocolo, lembrando que são etapas, né? A primeira etapa é a aprovação do estudo. A segunda etapa é o registro da vacina. É importante nessa fase, todos nós lembrarmos, né, que nós temos que manter prudência, buscar segurança, eficácia dos imunizantes que podem estar à disposição da população. E lembrando, antes de mais nada, que ciência não queima etapas, né? Torna-se o momento da aflição de todos em acelerar alguns processos, mas todas as fases devem, né, e deverão ser cumpridas até pela segurança dos produtos. Importante que o país tenha 3, 4, 5 alternativas de imunizações e que, ao mesmo tempo, reforce o seu parque industrial da saúde para que tenha produção no Brasil, uma transferência de tecnologia no Brasil. No momento, não há como restringir o tempo da fase 3, porque divulgar vacinas sem uma boa avaliação de eficácia e de segurança é um risco imenso, não só individual, porque pode causar danos importantes na população, mas também levar uma falta de credibilidade, porque você pode estar aprovando vacinas que têm uma eficácia pífia, abaixo de 50%. Nós trabalhamos com vacinas que são seguras, que têm seus registros pelas autoridades, e essa conquista de controle e eliminação de doenças partiu nesse sentido, de utilizar vacinas que são seguras e que protegem realmente a população, e isso vai valer também para a vacina contra a Covid-19. Nós temos uma agência reguladora muito séria, que é a Anvisa, e nós temos os produtores nacionais. Isso pode fazer com que a gente tenha uma posição muito privilegiada aí no momento difícil, onde nós vamos ter, provavelmente, ano que vem, mais uma vacina, mas dificilmente vacinas em quantidade suficiente para toda a população. A vacinação deve ou não ser obrigatória quando a política interfere na ciência e a chamada imunidade de rebanho? Perguntas e respostas que você acompanha a partir de agora. Entretanto, Sr. Guilherme, cresce o número de pessoas aderentes aos movimentos anti-vacina. Por isso, em uma situação de pandemia, tem sido falado inclusive sobre vacinação compulsória. Sabemos que quanto mais pessoas imunizadas, menor a circulação dos diversos tipos de vírus. Quais são as boas práticas observadas internacionalmente no contexto da obrigatoriedade de receber ou não uma vacina? Quais seriam as recomendações das instituições por vocês representadas nesses casos? Como compatibilizar as liberdades individuais com as boas práticas sanitárias para o conjunto da população? O que cabe aos governos, no nosso ponto de vista, é criar estímulos, esclarecer e criar exigências para que as pessoas se vacinem. Por exemplo, frequentar atividades públicas, atividades coletivas, escolas, trabalho, só se tiver sido vacinado. É uma forma de você criar uma exigência para que a pessoa vacine, sem você ter que obrigá-lo a vacinar, que é uma questão que pode ser mais difícil. No país, a gente tem instituído o Estatuto da Criança e Adolescente, que ele define como obrigatório, né, os pais responsáveis garantirem a vacinação
da criança e do adolescente. Mas, como o Guilherme também colocou, no país a gente tem que trabalhar, e a gente trabalha no PNI, nesses 47 anos, com orientação, com recomendação e sensibilização da população sobre a importância da vacinação. Há risco de interferência política para pular etapas no registro de uma vacina Covid-19 no Brasil? Seria possível registrar uma vacina no Brasil sem estudos controlados, apenas com base em pequena série de casos e na chancela de autoridades e figuras expoentes dos meios médico e político? Não vemos de maneira nenhuma essa possibilidade, nem de pressão política, nem de pressão comercial, para que isso ocorra no nosso Senado. Felizmente, no Brasil, nós temos um sistema regulatório muito forte que não permite registro ou qualquer outra manobra imprecisa sem todos os ritos serem seguidos. Então, como cidadão, nós ficamos muito seguros em relação a isso. Sabemos que quando tivermos uma vacina à disposição, terá passado por todos os ritos da Anvisa, do CONEP e assim por diante. Não existe influência política na aprovação de vacinas na Agência de Vigilância Sanitária. A agência é uma agência de Estado, não de governo, que dificulta e anula essa possibilidade. E o registro também, pulando fases, ele não existe, né? A simplificação ela vem de outra maneira, não da maneira, como foi colocado aí, de pular fases no estudo. Isso não é cientificamente adequado. Na eventualidade de não dispormos de uma vacina nos próximos meses, quais as recomendações da SBI para que as pessoas retornem suas vidas com segurança? A imunidade de rebanho é uma possibilidade real ou incertezas com a possibilidade de reinfecção faz com que não possa ser efetivamente considerada? Eu acho que ele realmente cai num ponto muito importante aqui, que é a questão da imunidade de rebanho, né, por infecção, que é uma decisão muito drástica, né? Obviamente, nós todos sabemos da questão econômica, do impacto da pandemia social no nosso país, mas é um posicionamento da Sociedade Brasileira de Imunologia que alcançar a imunidade de rebanho através de infecção é totalmente inaceitável. Então, nós não podemos recomendar esse tipo de estratégia para controle do Covid-19. Então, o único meio de alcançar a imunidade de rebanho seria o uso da vacina e uma vacina em massa. Justamente, nós convidamos essa grande reunião com especialistas de diversos institutos e organizações para nos ajudar a fazer a história da vacinação no Brasil. Extremamente importante que eu ouvi aqui todos os parlamentares, senadores e deputados dessa comissão, são um número de 12, 6 senadores e 6 deputados, igual número de suplentes. Eles estão torcendo muito para que as vacinas possam ser desenvolvidas e comparadas no decorrer do tempo. E durante a audiência pública, mais exatamente 24 horas antes, lembrança do senador Harold de Oliveira, que naquele momento estava internado no Rio de Janeiro por causa da Covid. O senador não resistiu. Está passando por diálise também em estado grave, o senador Harold de Oliveira, do nosso estado do Rio de Janeiro. Nós acabamos de ouvir falar de um senador que está sendo no hospital provavelmente uma forma grave da doença, e nós estamos assistindo isso a todo momento. Os nossos sentimentos à família do senador Harold de Oliveira e a cada uma das famílias que perderam alguém próximo por causa da Covid-19. A discussão fica por aqui. Obrigado pela companhia
e até o nosso próximo programa.